pesquisa feita pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, atestou: no último ano, menos da metade dos brasileiros procurou o dentista. E essa falta de tratamento, além de ser ruim para os dentes, também pode prejudicar outros órgãos, por exemplo, o coração. Quem vai falar sobre esse assunto é a dentista Bruna Conde. Ela é entrevistada do programa Reportagem Especial. Acompanhe. Essa recente pesquisa revela que, nesse período, nesse intervalo de um ano, menos de 50% das pessoas procuraram um profissional, procuraram um dentista para se consultar. Primeiro, queria que a senhora, como profissional, explicasse ou revelasse, enfim, o que tem atrás desses números, por que esse hábito? Sim, as pessoas elas só tendem a procurar o dentista quando realmente elas estão precisando, quando você sente uma dor, né? Quando você sente um incômodo. E hoje em dia a odontologia ela não é mais assim. Hoje em dia existe a odontologia preventiva, que você procura para evitar sentir dor. Então a gente vai para prevenir uma série de fatores. Então eu acredito, né, a causa das pessoas não procurarem um dentista são diversas, né? A gente diz desde essa parte mesmo de não ser uma parte preventiva, da pessoa achar que não tem necessidade. Outra coisa sobre dinheiro, né? As pessoas dizem que o dentista às vezes deixa um pouquinho de lado, né? A gente dá prioridade para as outras coisas e deixa o dentista um pouco de lado. Só que a gente não pode esquecer que o dentista é saúde. O dentista ele não é só estética, sorriso bonito, clarinho. É saúde bucal. Problemas na nossa boca podem ir para o nosso organismo e atingir diversos órgãos, prejudicando a nossa saúde, principalmente nesse momento de pandemia. Então, nesse momento de pandemia, é mais um fator que você deve sim procurar o dentista, porque você mantendo a saúde bucal, você está prevenindo contra mesmo o Covid-19 e outros tipos de problema. Você tocou num ponto importante, mas que é muito pouco enfatizado pelos próprios dentistas, que é a necessidade de ir a um profissional, não só pelos dentes, mas por causa da implicação em outros órgãos, em outras partes do corpo. Poucas pessoas se atêm a esse perigo? Sim, poucas pessoas, eu também concordo com você, são poucos os dentistas e profissionais da saúde, não só dentista como todos os outros, que não focam nisso. Porque a gente tem mesmo, o brasileiro, ele é muito focado em estética, né? Naquelas lentes de contato, num sorriso perfeito, alinhado, o aparelho da moda. Você pode ter isso, mas se você não tiver a parte da saúde, tudo isso que vai ser feito não vai ter durabilidade, não vai ter sucesso no seu tratamento. Então, o que eu oriento? Sempre procurar o dentista especialista em periodontia, que é o especialista em saúde bucal. Ele é a sua primeira porta de entrada. Você vai ficar em saúde bucal e depois você pode ir fazendo todas as etapas da odontologia. Então, acho que até é muito importante te falar sobre isso. É um conselho, é um pedido, né, para as pessoas que estão me ouvindo, elas terem essa noção e, se tiver profissionais me ouvindo também, orientar, encaminhar. Até porque o seu tratamento no futuro vai ser muito melhor. Você vai ter maior visualização, a durabilidade do material. Então, eu acho que vale a pena a gente focar nisso. É muito importante para todas as pessoas esse cuidado com a saúde bucal. Agora, quais os problemas que podem surgir além dos dentes, em outros órgãos do corpo? Queria que você até fizesse esse alerta. Sim, diversos problemas estão associados, principalmente problemas na pressão alta, problemas cardiovasculares, infarto do miocárdio, tem relação também com as gestantes, partos prematuros, nascimento de bebês de baixo peso, problemas mesmo em outros órgãos, né, nos nossos organismos, nos fígados, nos rins. A bactéria, ela começa na nossa boca, ela entra pela corrente sanguínea e qualquer tipo de órgão. Então, a gente pede realmente para o paciente ele ter um dentista capacitado nessa parte da saúde, junto com o médico, para os dois em conjunto trabalhar e aí você ter um melhor diagnóstico, um melhor tratamento. A parte também da diabetes está muito relacionada com os problemas bucais. Você acaba tendo alterações na sua boca por conta de você ter alguma complicação no seu organismo. Então, a minha orientação é ter um dentista junto com o médico, trabalhando em conjunto, porque aí você vai ser com certeza bem atendido e vai ter saúde por completo. Acho que o que você falou resume bem esse perigo, né? A boca é a porta de entrada para vários tipos de bactérias e, a partir daí, elas podem se espalhar pelo corpo todo.
Com certeza. A gente vê também muitos casos relacionados agora à pandemia, que você falou quais são as outras coisas relacionadas, a parte de pneumonia, que as pessoas estão tão preocupadas com o pulmão, a saúde pulmonar está totalmente relacionada com a nossa saúde bucal. E eu não digo bucal só dentes, eu digo gengiva, eu digo osso, eu digo lábios. O dentista ele não trata dentes, ele trata desde a parte de fora, que é o nosso lábio. E aí vai entrando nos dentes, na língua, na bochecha, na garganta. Tudo está associado. Então, foram encontrados vários casos de bactérias na boca que foram para a corrente sanguínea, atingiram o pulmão, dando complicações pulmonares. Então, olha a importância de você cuidar disso para prevenir um problema pulmonar. Outra coisa importante, se o paciente já tem um problema pulmonar, ele está internado por conta disso, ele tem que estar vendo a saúde bucal dele hospitalar. Como é que está sendo o cuidado bucal dele? Ele está entubado? Dá para higienizar também entubado. Então, a gente precisa realmente do dentista dentro desses centros para poder cuidar dessa parte também, para poder higienizar corretamente todos os pontos e evitar complicações maiores. Você falou em pandemia, que foi um período muito atípico e onde a saúde teve muito em xeque. E esses dias eu tive um contato com um meme nas redes sociais, que aparentemente era uma piada, mas que dizia muito. Com o uso das máscaras, teria caído o consumo, os gastos com, por exemplo, pasta de dente e escova. Porque o dente, a boca fica escondida. Então, como você mesmo lembrou no começo da entrevista, a preocupação primordial do brasileiro é a estética. E com essa proteção, pode ter tido essa contraindicação da pessoa ter relaxado mais? Você sente isso no seu dia a dia? Então, eu vejo por dois lados, bem interessante isso que você comentou comigo. Eu vejo pelo lado, sim, do relaxamento, porque, por exemplo, qualquer coisa eu coloco minha máscara e ninguém tá vendo meu sorriso, e qual o problema disso, né? Tem pessoas, sim, que foram por esse caminho. Agora, tiveram outras pessoas que foram por outro caminho, na parte da halitose, do mau hálito. Como você fica em contato direto com a máscara, você acaba sentindo o seu hálito pelo nariz e pela boca. E muitos pacientes vieram me procurar por conta disso. Doutor, eu não sentia que eu tinha mau hálito. E agora eu sinto que eu tenho. Então, eu acho que foi para dois lados. O que eu peço para as pessoas que estão, qualquer tipo de visão que elas estão tendo, a pandemia vai passar. Essa hora vai chegar. Você vai ter que tirar sua máscara. Você vai ter que mostrar seu sorriso. E aí você só vai cuidar disso depois da pandemia. Você pode evitar diversos problemas, né? Além da parte da pandemia que a gente já conversou, que já é uma porta de entrada, quanto na sua estética e quanto no seu hálito, que é uma coisa que você tem constrangimento de conversar com as pessoas muito próximo. Então, você não vai esperar passar esse momento para cuidar. Vamos já tratar desde o começo para não ser uma coisa crônica. Algo que sejam tratamentos mais longos, mais caros, que você vai ter que investir. Então, o que eu aconselho é isso, já procurar de antemão o dentista para não chegar nessa etapa. Então, e para finalizar, como eu disse no começo, a pesquisa fala em um ano menos de 50% dos brasileiros procuraram. Agora, como especialista, há uma periodicidade, um tempo médio que deve ser respeitado? Por exemplo, vamos procurar o dentista a cada 3 meses. Há esse tempo, esse período? Sim, a gente lê muito na internet, né? Pesquisas, né? Dizem que é de 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano. Isso é uma média se você não tem nenhum problema associado, tanto bucal quanto do seu organismo. Então, se você tem algum problema cardiovascular, se você tem diabetes, se você tem obesidade, se você é gestante, se você tem alguma complicação no seu organismo, se você tem alguma complicação bucal, sendo gengivite, periodontite, muita tendência a ter cáries, sangramento gengival, o que eu vou aconselhar você? Você não vai de 6 em 6 meses, você precisa ir um menor tempo. Aí você vai me perguntar, qual o tempo eu tenho que ir? Eu preciso te atender, ver o que você tem um problema? Você tem vários problemas? Vamos saber o que você tem para poder te falar o tempo necessário que você tem que voltar. Eu tenho pacientes que têm que ir mensalmente ao meu consultório, outros de 3 em 3 meses, outros de 6 em 6 meses. O limite eu peço para 6 em 6 meses. Se você não tiver nenhum problema, de 6 em 6 meses. Mas se tiver, o ideal é você ir antes. Esses seriam chamados grupos de risco dentro do problema dentário, né, doutora?
Com certeza, grupos de risco precisam de um cuidado maior. A gente não fala que você tem que ir no médico com frequência para ver como é que tá seus medicamentos, como é que você tem que fazer o check-up. Médico, existe o check-up odontológico também. Então, você deve procurar o dentista para fazer o check-up odontológico. E como eu falei, se você trabalha de uma forma multidisciplinar, o dentista conversando com o seu médico, é um sucesso. Você não tem complicações a longo prazo, você mantém a sua saúde bucal. É isso aí, continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema importante para o seu dia a dia. Até a próxima!